Tales explicou que o evento teve como principal objetivo resgatar a Revolução Espírita, segundo Allan Kardec, que está esquecida. O seminário aqui foi uma ideia preconizada porque o Paulo Henrique de Figueiredo está resgatando, ao nosso sentir, o cristianismo primitivo dos 3 primeiros séculos, através da obra de Kardec. Sem sincretismos, né? Então, quer dizer, a recuperação histórica, porque ele é um pesquisador, é um trabalhador da área, espírita desde criança, mais de 30 anos estudando. Os livros dele demoraram décadas para serem feitos, quer dizer, ele primeiro fez uma pesquisa histórica para depois consagrar no livro, tanto o livro do Mesmer, quanto o livro da Revolução Espírita, particularmente, que é o seminário de hoje. O palestrante contou também que iniciou no espiritismo através do filho, na época com apenas 3 anos. Meu filho estava tendo muitas visões espirituais, né? Estava pegando um papel, caneta, com 3 anos ele foi autodidata, ele não estava na escola ainda, então aprendeu a ler e escrever. E através do TEL eu fui querer entender o que estava acontecendo, né? E a gente já tinha procurado lá Uberaba, o Chico Xavier, eu era católico na época, e aí nós fomos visitar o túmulo, que era um procedimento católico, e aí nós fomos depois na livraria do Francisco Cândido Xavier, conhecemos o filho do coração, Eurípides, que é um grande amigo. Então foi através disso que eu fui para o Espiritismo e estou muito feliz e realizado, eu me sinto pleno hoje. O evento, voltado somente para os frequentadores do Grupo Samaritanas, trouxe expectativas sobre uma atualização e resgate do verdadeiro Espiritismo. A expectativa é muito positiva com relação ao que nós vamos ouvir, né? O resgate aí que a gente vai ver da doutrina com relação a esses novos estudos que o Paulo e o Dr. Tales também têm feito. Então, acho que isso vai trazer um benefício muito bom, vai abrir muito a nossa cabeça com relação à doutrina, já em cima daquilo que a gente já conhece. É um aprendizado melhor, são as novas ideias, né? Ideias de pessoas que estudam mais, que vêm passar para a gente, que participa de centros espíritas, né? E o Paulo, que a gente conhece, muito bom, escritor de alguns livros, são livros interessantes, bem participativo também na doutrina espírita, é muito legal, muito bom participar. O escritor Paulo Henrique de Figueiredo é autor de diversos livros sobre a doutrina espírita. Um deles com o título Revolução Espírita, a teoria esquecida de Allan Kardec, que fala sobre o que levou Kardec, no século XIX, reconhecer na teoria espírita o potencial de transformar o mundo. O espiritismo é muito conhecido, ele tem uma morada no Brasil, são milhões de espíritas, e todos estudam muito as obras de Kardec. Mas as obras de Kardec, elas foram escritas no século XIX. Kardec, na sua obra, ele dialogava com a ciência da época. Ele dialogava com a cultura que havia na época. E essa cultura mudou muito de lá para cá. Então, a leitura das obras de Kardec, sem o contexto, sem o cenário cultural da época, causa distorções e impede um entendimento mais profundo do que ele trouxe de novo, além do que se pensava. O livro foi o tema escolhido pelo escritor para a palestra, que abordou principalmente a moral autônoma. Hoje a gente não estuda, nem na escola, pouca gente tem conhecimento a respeito da teoria moral. E quando a gente vai estudar a teoria moral, e na época de Kardec, por incrível que pareça, havia uma cadeira e um estudo no colégio de moral. A disciplina era moral, teórica e prática. Quando se estudava essa moral, explicava-se que a moral poderia ser por obediência e a moral poderia ser por liberdade. O espiritismo, ele surge como sendo a vanguarda da moral da liberdade. Para a presidente do Grupo Samaritanas, o encontro trouxe a oportunidade de mais conhecimento sobre a doutrina espírita. É de suma importância a gente estar recebendo 2 pesquisadores e estudiosos da doutrina espírita, o Paulo Henrique e o Dr. Tales. Eles são pessoas que dedicam a vida estudando a doutrina. E para a gente é muito importante porque é um resgate da doutrina de Allan Kardec.